Oi, oi! Começando uma nova edição, um novo episódio do Potenciar, que é um momento aqui que surgiu de pedidos de quem me conhece para falar sobre os livros que eu leio, porque afinal eu descanso lendo livros e adoro. E as pessoas me pedem assim para falar sobre isso e fico muito feliz com os comentários que eu recebo a cada episódio que sobe no YouTube. E sigo fazendo aqui então, tá, pessoal? Obrigada aí pela audiência, pelo feedback, por seguir aqui comigo. Eu tenho grande prazer em fazer esse programa aqui também, porque de alguma forma me gera insights quando eu torno concreto o que eu li através da fala, né? Mas ao mesmo tempo saber que a conversa continua através de quem tá me ouvindo e me manda mensagem, ou mesmo que não mande, mas que a conversa continua. Me deixa muito satisfeita e o único objetivo desse canal é isso mesmo, que a gente possa, por isso que ele chama Potenciar, né, trazer um pouco de ar, de respiro no dia a dia, para que a gente possa falar de coisas que realmente nos tocam, assim, e que a gente goste, assim, para tornar a vida aquela vida que a gente gosta de viver, né? Então hoje vou falar de um livro que eu ganhei de uma amiga de aniversário. E só, assim, quando eu abri o pacote, eu já tinha certeza que eu ia amar o livro, porque a capa é legal, o título é maravilhoso e a autora é certeza de boa leitura. Esse aqui é o livro. Agora, eu não sei se ele vai sair certinho, vai sair ao contrário para quem tá assistindo, mas digo aqui que ele é da Rosa Monteiro, uma autora espanhola que escreveu muitos títulos interessantes de ler, e para mim a Rosa Monteiro sempre vale, assim, é uma literatura profunda no sentido que ela é uma jornalista. Então, em geral, as obras dela vêm com muita informação verídica mesmo, apesar de ficção, ela vem com informação verídica e acaba sendo uma forma de super aprender assim com ela. E o título do livro é Nós, Mulheres, e essa capa aqui, assim, que fala, né, ali várias interpretações, né, pra mim é uma mulher, um leão, uma mulher com a cara de leão. E é interessante esse livro porque ele começou em 95, né? É um livro assim antigo e foi uma das primeiras tentativas da Rosa Monteiro, apesar dela dizer que não foi uma tentativa, mas foi o primeiro momento em que ela escreve um livro. Ela era jornalista no país e ela ganhou um dinheiro adiantado para escrever uma obra sobre mulheres, fazer entrevista sobre mulheres no período de transição da ditadura. E ela era especialista em entrevistas e ela ficou entediada assim, com essa coisa de vou fazer entrevista, transcrever entrevistas, não quero mais fazer isso. Passou longos meses postergando o projeto, até que um dia ela chegou para o editor e disse: olha, eu faço, mas eu quero fazer de outro jeito, eu vou pesquisar sobre a vida de várias mulheres. E aí surgiu o livro que não chama Nós Mulheres, que chama Crônicas de Desamor, que fala então das mulheres, né, dessas mulheres nesse período de transição da ditadura. E ela foi falando de biografias de várias mulheres, ela botou também ficção, mas ela fez uma análise, né, de várias mulheres e o livro se tornou rapidamente famoso, segundo ela, pelo momento que vivia e não pela qualidade da literatura que ela não gostava. Eu não li esse livro, mas o Nós Mulheres é uma reedição desse livro, onde ela adicionou mais algumas biografias
Especialmente, ela adicionou mais algumas biografias e também ela adicionou mais de 90 perfis no final do livro, que vai passando desde a pré-história, se é que isso é possível, não sei se estou me referindo bem, mas desde as eras egípcias, mesopotâmicas, até a história atual. E é chocante ver o quanto... o que a gente já sabe, né? O quanto a invisibilização das mulheres na história. E é essa temática que ela traz, assim, feminista. E eu trouxe aqui pro canal justo como... Eu, assim, não tenho a pretensão que esse canal se torne um canal feminista, mas eu sou uma pessoa da igualdade, assim, né? Da possibilidade da gente pensar esse mundo como igual, mas especialmente da gente estar atento aos vieses que nos habitam, né? Porque sim, nós somos machistas, capacitistas, racistas, porque a gente é fruto de uma época. Então a gente foi criado dessa forma e é muita pretensão nossa achar que a gente está isento disso. E é por isso que eu gosto dessas leituras, porque elas me fazem entender em mim o quanto desse preconceito existe. E eu começo a me dar conta das coisas como se fosse igual aquele emoji que o cérebro explode, assim, é como se realmente minha mente abrisse, e por isso que eu trago pra cá. E aí, assim, pro episódio de hoje, eu não quero aborrecê-los, mas eu vou ler muito o que ela escreveu, porque realmente a escrita dela é muito boa e vai ser muito melhor do que um resumo que eu possa fazer, porque não é uma coisa analítica para eu trazer aqui para nossa conversa, é muito mais fluir sobre o que ela fala. E começa já forte e firme no prefácio, que ela reescreve o prefácio para essa edição. E ela chama o prefácio de Cuspindo Fogo, porque ela tá muito indignada com essa história e ela não consegue ser imparcial na escrita dela do prefácio. Ela realmente vem com muita força nesse prefácio. E na verdade não chama prefácio, chama prólogo. Então é um prólogo a essa edição, essa nova edição, que saiu... Gente, eu devia ter olhado isso antes da gente conversar. Deixa eu ver, essa nova edição da revista da edição de 95, ela é de 2018, né? Então a primeira foi 95 e agora essa, Nós Mulheres, é de 2018. E o prólogo é essa edição, então eu vou ler umas partes que ela escreveu, tá? Quando lancei meu livro Histórias de Mulheres em 95, biografias femininas não chamavam a atenção do público. Agora aqui eu quero fazer uma correção. Eu vi o Crônicas de Desamor numa entrevista dela em espanhol. Então talvez o História de Mulheres seja outro. Agora, me confundi, mas eu organizo isso e lá no texto eu coloco qual é que é. Mas o fato é que foi publicado em 95. Então, biografias femininas não chamavam a atenção do público. Mas agora o tema está na moda e há dezenas de títulos de todo tipo, ilustrados e sem ilustrações, com fotografias ou em quadrinhos, para adultos ou para crianças, que tentam recuperar essa parte do nosso passado sequestrado pelo preconceito. Acabei de lembrar que eu comprei um livro de biografias femininas para minha filha, para que não seja invisível para ela, né? Já está mais que na hora de pararmos de pensar que a desconstrução do sexismo é coisa de garotas, quando na verdade trata-se de uma causa comum, que diz respeito a todos nós. É tão importante chamar muita gente para essa conversa, né? Ela não é uma causa feminina, ela é uma causa de quem está preocupado em trazer igualdade para esse mundo, igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento, igualdade de condições e também se abrir para perspectivas diferentes, né? Grupos que pensam diferentes, que fazem com que a gente também passe a expandir nosso pensamento e melhorar como ser humano. Esse trabalho de recuperação quase arqueológica das esquecidas é sem dúvida importantíssimo, porque precisamos de modelos reais, precisamos saber que a vida não era nem é como a que contaram para nós.
O fato é que em todas as épocas houve mulheres fazendo coisas memoráveis. Dirigindo impérios, criando tábuas de cálculo, descobrindo segredos do universo, escrevendo a primeira literatura de autor que já se escreveu, liderando exércitos. Contamos com cientistas, filósofas, músicas, guerreiras, pintoras, escultoras, exploradoras. E eu amo que o português tem gênero, né? E aqui ela fala de uma pesquisa que os livros-textos de escola secundária, eles citam apenas 7,6% de mulheres, né? Então, já vem desde a nossa educação, a gente não vê referência, né? Mas temos que ir além de mudar a visão do passado. É essencial que mudemos também a visão do presente, o modo como olhamos para nós mesmas. O sexismo é uma ideologia na qual todos nós somos educados e está profundamente arraigado no nosso cérebro. E é isso que os preconceitos têm. Por serem anteriores ao conceito, eles são invisíveis, né? Ou seja, a gente se comporta conforme o preconceito, porque a gente foi criado assim, é invisível, a gente nem se dá conta, né? E a ideia dela é torná-lo visível para que a gente possa se comportar de outra forma, né? Todos nós. E sigo aqui, no prólogo a essa edição. O que peço é que haja mais mulheres em todos os âmbitos, por sermos tão boas quanto os homens. Ou seja, reivindico que sejamos avaliadas com objetividade e justiça. É espantoso que isso ainda não tenha acontecido. Nem a sociedade, nem nós mesmas valorizamos com equanimidade. E é por isso que acontece o que acontece sem que haja respostas. Todos os anos cortam o clitóris de 3 milhões de menores. Milhões de mulheres carecem dos direitos mais elementares. Tem de andar de véu... Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência ou para alguém em quem você confie. É o que a Siri fala. Ajudando mulheres em situação de violência. Aí entrou minha Siri sem eu ter pedido. Milhões de mulheres crescem sem os direitos mais elementares, têm que andar de véu, não podem sair de casa sem a companhia de um homem e são privadas de educação mais básica. E quem tenta fugir acaba tomando um tiro, como a Malala. É vergonhosa a diplomacia do silêncio. E nós, as outras, todas nós, como permitimos isso? Como não exigimos que isso mude? E aí que ela fala que ela gospe fogo, né? Porque ela continua nessa catarse por todo o prólogo. Acontece também que a mudança depende em boa medida de nós mesmas, e é por isso que esse livro é tão legal, porque ele vai passando aqui por várias mulheres, assim, a biografia delas bem resumida, cada uma tem mais ou menos umas 3 páginas, e vai passando por essas biografias, e a gente vai vendo realmente que muita da inovação, muito do pioneirismo, do vanguardismo, veio de mulheres, mas a história retrata de outra forma. Então não é um demérito masculino aqui, mas é só uma forma de realmente contar a história como ela aconteceu e que a gente se aproprie disso através de... E isso vai nos ajudar, né? Que a gente se aproprie, porque isso nos ajuda. A gente se vê nesses lugares que aparentemente a mulher não pertence, né? Como, por exemplo, a liderança... liderança de exército, liderança de navios, né? Um coletivo de navios que eu não lembro do nome aqui, liderança de impérios, ciência, medicina, literatura, arte. Então tem várias aqui. Tem uma história da Camille Claudel, que fazia as estátuas do Rodin, que é revoltante. Mas eu escolhi uma, tá? No final, porque ela tem uma pegada de contemporaneidade que a gente pode aproveitar. Chama As Irmãs Bonté. E aqui tem tipo uma trema em cima do E que eu não sei pronunciar. Então foi em português mesmo. Corajosas e livres. Essa eu vou ler inteira, tá? São 3 páginas. Venha comigo que é bem legal. De onde o escritor tira o que escreve, seus romances nascem do que ele já sabe ou do que ele teme. Do que viveu ou do que sonhou,
permitam-me que eu lhes conte uma história, um relato que inquieta e encanta. É a história real da família Brontë e 3 irmãs singulares, 3 virgens tímidas que viveram perdidas num povoado remoto. E lá sozinhas, entre as estepes e os vendavais, essas delicadas donzelas, Charlotte, Emily e Anne, escreveram romances poderosos e brutais, romances colossais, repletos de fulgor e trevas. Como nos contos de fadas, as 3 irmãs venceram, no fim, por meio de um portento. Mas no caso delas, o prodigioso não foi um sapo feio transformado num príncipe, e sim o súbito rompimento do silêncio de umas insignificantes solteironas que ninguém escutava, com o retumbar de uma voz literária maravilhosa. Hoje as Brontë são uma lenda. Parte do mito foi criada pela própria Charlotte, a mais longeva, que quis desculpar perante a austera audiência vitoriana os excessos, grifados, literários das suas falecidas irmãs, fazendo-as passar por moças inocentes que, isoladas em um mundo selvagem, escreviam sobre as brutalidades que ouviam à sua volta por pura inocência, sem sequer entendê-las direito. Assim, cunhou-se uma imagem das Brontë como criaturas doloridas e perdidas no páramo, animaizinhos sensíveis, mas perplexos. E houve sim infelicidade e furor, mas vividos de um jeito bem diferente. Por sorte, nas últimas décadas surgiram alguns livros sobre as Brontë, principalmente a monumental biografia de Julie Barker, que começaram a pôr abaixo esses estereótipos. Já se sabe que o pai era um pastor evangélico. Foi nomeado pároco de Haworth, em Yorkshire, no norte da Inglaterra. E lá no presbitério viveram e morreram as irmãs. Ainda hoje pode-se visitar a casa, uma lúgubre edificação de pedra cinza ao lado do cemitério. Quanto à mãe, em 7 anos deu à luz a 6 filhos, 5 meninas e 1 menino. Logo em seguida ficou à beira da morte por um câncer de estômago. Levou 7 espantosos meses agonizando, torturada por dores insuportáveis. Durante a longa agonia, Maria, a inteligentíssima filha mais velha, que não tinha nem 7 anos, lia o jornal na sala para suas irmãs, a fim de entretê-las e evitar que fizessem barulho. De modo que ficaram órfãos muito cedo e foram criados pelo pai, Patrick Brontë, um personagem contraditório e esquisito. Apesar de ser irlandês e paupérrimo, 2 estigmas terríveis naquela época, Patrick conseguira a proeza de estudar em Cambridge. Era alto, bonito, ruivo, de olhos azuis. Escrevia e publicava poemas religiosos, prosa didática, cartas e artigos políticos. Diz a lenda que foi um monstro de índole ultraconservadora e negligenciou fatalmente as filhas. Devia ser, de fato, um homem consumido pela sua própria retidão, autoritário e seco. E é certo que prestava muito mais atenção no seu único filho, o homem, Branwell, que investiu todo o seu tempo e seu escasso dinheiro na educação dele. Ao passo que as meninas tiveram de ir para internatos de caridade horrorosos e trabalharam desde muito jovens. Mas tudo isso era, então, completamente normal. Naquela época, a mulher não valia nada. O que não era normal era que um pai estimulasse às filhas o amor à leitura, que ele, ademais, não censurava. Elas liam livremente Byron, por exemplo. Que debatesse com elas, desde bem pequenas, assuntos mais cadentes da atualidade, educando-as assim nos temas sérios, grifado. Que visse, porque mulher não fala de tema sério. Que visse com olhos permissivos sua inclinação para a escrita, ainda que considerasse um entretenimento, a ponto de dar um caderno de notas de presente para Charlotte. Socorro. Patrick podia ser politicamente conservador, mas é claro que não era nada convencional. Não nego que sou, de certo modo, excêntrico, mas se eu tivesse sido um desses homens sossegados, tranquilos, sensatos e concentrados que há no mundo, é bem provável que nunca tivesse tido os filhos que eu tive, disse com lucidez após a morte das filhas. Patrick pensava que o apocalipse ia chegar em qualquer momento e estava cheio de manias. Tinha horror ao fogo, por exemplo, e por isso no presbitério não havia tapetes nem cortinas, mas sempre baldes d'água no patamar da escada. Gostava de armas também, e habitualmente levava pistolas carregadas que disparava todas as manhãs contra a torre da igreja. Parece ter sido um homem um pouco assustador.
As meninas Brontë deviam estar muito sozinhas, muito carentes de convívios com o pai e muito acostumadas a uma vida estoica, para aguentar sem queixas a indizível tortura da escola de Cowan Bridge, para onde foram mandadas em 1824. Cowan Bridge era um internato muito barato, quase beneficente para filhas de clérigos. Patrick, que dispunha de pouquíssimo dinheiro, pensou que era um lugar idôneo para educar suas filhas e mandou para lá as 4 mais velhas, Maria, Elizabeth, Charlotte e Emily, com idades entre 11 e 6 anos. Mas a escola era um lugar infernal. As meninas se levantavam às 6 da manhã e tinham que rezar durante 1h30, tiritando de frio antes que as deixassem tomar o café da manhã. Matavam-nas de fome e a comida repugnante era manipulada com tão pouca higiene que as intoxicações eram frequentes. O dia era consumido entre estudos e orações. Aos domingos tinham de caminhar 6 quilômetros pelo meio do mato, por montes encharcados, e passar o dia numa igreja gélida, molhada dos pés à cabeça. E depois havia os castigos, cartazes acusatórios para pendurar no pescoço, açoites com varas. Tudo indica que uma professora, a senhorita Andrews, ficou obcecada por Maria e a perseguiu com sádico rancor. Mesmo a menina já muito doente, batia nela e a castigava barbaramente. O fato de terem sido testemunhas em defesa desse horror marcou para sempre as irmãs, e sem dúvida alimentou aquele conhecimento íntimo da injustiça e da dor que pulsa febrilmente em seus romances. Cowan Bridge era um matadouro, e os responsáveis nem sequer se incomodavam em avisar as famílias quando as pequenas adoeciam. Das 53 alunas que haviam no internato na época, uma morreu no colégio e 11 deixaram a escola doentes. 6 delas faleceram assim que chegaram a seus lares. Entre essas 6 estão as Brontë. Maria faleceu no dia 6 de maio de 1825, aos 11 anos, e Elizabeth 5 semanas depois, aos 10 anos. As duas foram devoradas pela tuberculose. Por fim, alertado desse modo brutal sobre o que estava acontecendo em Cowan Bridge, Patrick imediatamente tirou Charlotte e Emily de lá. A partir daí, salvo por breves excursões por uma boa escola de senhoritas e por um internato em Bruxelas, as irmãs se educaram em Harvard. Lá elas recebiam aulas do pai, costuravam, liam e, sobretudo, escreviam. Depois de tantas turbulências, as crianças Brontë tinham se refugiado na fantasia. Inventaram em duplas mundo paralelos. Charlotte e Branwell criaram Angria, com um irado duque de Zarmona como personagem principal. Emily e Anne conceberam Gondal, governado pela imponente rainha Augusta Almeda. Durante muitos anos confeccionaram livros diminutos escritos numa letra microscópica, cuja leitura demanda uma lupa, eu adorava fazer isso, com as crônicas de seus reinos, que eram lugares apaixonantes e violentos, luminosos e bárbaros. Se Branwell, por exemplo, matava ou casava uma personagem, Charlotte tinha de respeitar esse fato na hora de escrever suas próprias aventuras. Nesse sentido, as 4 crianças eram como deuses. O que escreviam acontecia, grifado. E esse mundo irreal era mais real para eles do que a vida em Hartford. Pois os Brontë estavam completamente isolados. Bastavam-se a si mesmos e viviam entregues a seus devaneios, e não porque Harvard fosse um lugar mortício e desabitado, de modo algum. O povoado ficava numa zona muito habitada e dedicada à indústria têxtil. Quando os Brontë chegaram lá, tinham 4.600 habitantes, e 10 anos mais tarde havia mais 2.000. Mas Hartford era, de fato, o último povoado antes do desolado páramo, e o presbitério, a última casa do povoado, no qual não cresciam nem árvores, nem flores, onde sempre soprava um vento enlouquecedor. Contudo, Howard vivia de costas para esse deserto, envolvido em angustiantes convulsões nos anos mais selvagens da industrialização. Aí eu vou pular um pouquinho aqui, tá? Emily jamais abandonou Gondal. Na verdade, seu único romance, O Morro dos Ventos Uivantes, que é uma das obras-primas da literatura universal, pertence, pelo ambiente e pelo tom, às crônicas gondalianas. Ela o escreveu aos 28 anos. Charlotte, por sua vez, deixou Angria, com grande esforço, aos 25 anos. Curiosamente, abandonou seu mundo de devaneios ao se apaixonar pela primeira vez.
O objeto da sua obsessiva paixão não correspondida foi o professor belga, que era um homem casado. Todos os Brontë, salvo Anne, talvez pareciam ser patologicamente obsessivos. Emily nunca se apaixonou, vivia fechada em seu mundo imaginário e tudo indica que era anoréxica. Não comia nada e, como muitas que padecem desse distúrbio, era muito inteligente, autoexigente, inflexível e extrema. Sem chegar a um grau tão agudo de patologia, diríamos que a anorexia também rodou Charlotte durante toda a sua vida. Aos 14 anos, as suas amigas a viam como consumida meio seca, que se negava a comer carne, sempre foi baixinha e magérrima. Além do mais, estava obcecada por sua aparência, como é comum nesses pacientes. Charlotte era meio feia, mas se considerava repulsiva. E aí vai evoluindo na história das irmãs e elas vão ficando muito doentes, né, pelas condições de vida. E aí ela segue, né? É nesses anos terminais e sinistros que as irmãs, num alarde de decisão e força, autopublicaram suas primeiras obras. Um livro de poemas que só vendeu 2 exemplares e, em 1847, 3 romances. O interessante Agnes Grey, de Anne, o belo Jane Eyre, de Charlotte, e o magistral O Morro dos Ventos Uivantes. Assinaram com pseudônimos Acton Ellis e Currer Bell, e ninguém, nem seus editores, sabiam que os autores eram 3 moças provincianas de 27, 28 e 30 anos. As obras tiveram um impacto tremendo. Jane Eyre se transformou no grande sucesso da temporada, embora críticos julgassem a obra repleta de rudeza masculina, grosseria e liberdade de expressão, entre aspas. Esse último era dito como um insulto. Os críticos foram ainda mais agressivos com Anne, e sobretudo com Emily, cujo livro lhe pareceu selvagem, brutal e detestável. A Emily que fez O Morro dos Ventos Uivantes. Após o sucesso de Jane Eyre e da Charlotte, Charlotte confessou ao pai que ela era a escritora da moda, Currer Bell, o que deixou o Patrick muito orgulhoso. Mas Branwell nunca soube que as irmãs haviam publicado. Com tuberculose, física e psiquicamente destruído, Branwell morreu aos 31 anos, em 1848, não sem antes contagiar a esquelética Emily, que após o falecimento do irmão recusou-se a comer e a ver o médico. Ela morreu 3 meses depois. Ela tinha definhado tanto que o caixão media apenas 42 centímetros de largura. Também nessa época, Anne foi acometida do mesmo mal. Morreu 5 meses depois na costa, onde Charlotte tinha levado ela agonizante, porque ela queria ver o mar. A Emily, quando morreu, tinha 30 anos. A Anne tinha 29. Sozinha e desesperada, Charlotte assumiu publicamente a autoria de Jane Eyre e continuou escrevendo. Publicou mais 2 romances, Shirley e Villette, os 2 de enorme sucesso, e teve uma paixão não correspondida por seu charmoso editor George Smith, 7 anos mais jovem que ela. As Brontë quase não abandonaram fisicamente as paredes estreitas da casa e o páramo vazio, mas se atreveram a pensar, imaginar e transgredir os limites. Apesar de tudo, foram criaturas livres e indomáveis. Sim, os meus dias correm velozes para o seu fim. É tudo isso que eu peço. Na vida e na morte, uma alma livre e coragem para suportar, escreveu Emily num dos seus últimos poemas. Em meio a tanta dor e tanta tragédia, vem-me agora à memória como se fossem minhas algumas lembranças felizes de Brontë. Anne no litoral, no dia anterior à sua morte, contemplando um sereno embravecimento o entardecer glorioso sobre o mar, e as 3 irmãs na pequena sala do presbitério à noite, depois que todos já tinham ido se deitar, apagando as velas e deixando apenas o resplendor na lareira. As 3 então andando velozes ao redor da mesa, inventando cenas dos seus romances em voz alta, recitando poemas uma para as outras com um alento selvagem, enchendo o ar escuro com faiscar das suas palavras belas. Poderosas palavras imortais. E eu escolhi essa história porque O Morro dos Ventos Uivantes está sendo lançado no cinema com a... Gente, eu lembrava até agora o nome dela. Com a mesma atriz do Barbie. Eu vou lembrar. Mas ele tá na minha lista, ele entrou na minha lista depois desse texto. Eu achava que não valia a pena, não sabia dessa história. Eu achei que era escrito... Não por ser escrito por um homem, mas eu não sabia dessa história tão especial. Então ele entra pra minha lista e poder... Margot Robbins é o nome da atriz.
e por ver ele, né, e por ele poder também assisti-lo no cinema, e com toda essa história por trás, eu acho muito bacana. E esse é o serviço que presta a Rosa Monteiro nesse livro, né? Ela também não fala, mas eu recém assisti o Frankenstein, que tá concorrendo ao Oscar. Tem um ator que é guatemalteco, então meu marido também e a gente assistiu com essa visão, né, de o Victor. A gente assistiu o filme com essa visão e foi muito bacana, assim, esse patriotismo. Mas também foi um livro escrito por uma mulher e que nasceu em 1797, então muito parecida com a época das Brontë e da Emily do Morro dos Ventos Uivantes, e que também colocou sua autoria para um homem, né, só depois que ela assumiu. E ali ela já falava de temas como crítica à paternidade e de ética médica, né, que são temas tão atuais, assim, hoje, e uma mulher que trouxe isso até mudando um pouco, assim, as regras da literatura, né. E o livro segue, depois tem uma parte que fala brevemente de outras mulheres e é interessante, assim, acho que é um livro para ter de cabeceira mesmo, porque a gente vai lá e referencia, né? Por exemplo, Mary Ptah, que é de 2700 a.C. Sabemos dela porque sua imagem está gravada numa tumba perto da pirâmide escalonada de Saqqara. Foi médica-chefe da corte do Antigo Egito, um posto sem dúvida muito importante. É a primeira mulher conhecida da história da ciência. Ou indo um pouquinho mais para frente, deixa eu pegar meus grifos aqui. Trótula de Salerno, início do século XI, em 1097. A cirurgia italiana Trótula era, por certo, especialista em ginecologia, ou seja, na anatomia feminina, mas isso não a impediu de se transformar num dos médicos mais importantes da Idade Média. Acredita-se que foi professora na Escola Médica de Salernitana, o primeiro centro médico que existiu de maneira independente da Igreja, considerado por alguns autores a primeira universidade europeia. Seu monumental tratado de 16 volumes sobre ginecologia e obstetrícia ostenta o recorde de ser o livro mais reproduzido na Idade Média e foi um texto obrigatório nas escolas de medicina, até que os seus seguidores, incapazes talvez de assumir que uma mulher pudesse ter feito algo tão importante, começaram a assinar a obra com o nome de Trótulo, ao invés de Trótula, masculinizando a autoria. E aí eu vou um pouquinho mais para frente, porque a gente falou ali dos anos 1800, 1700, com o Frankenstein e o Morro dos Ventos Uivantes, e eu vou pegar uma de agora, que eu devia ter marcado, mas não marquei, então vai demorar aqui um pouquinho, mas uma pessoa de 1986, que chama, nome árabe, que eu não vou saber pronunciar, Zahra Al-Shafei. Essa blogueira de Bahrein tentou evitar que seu rosto fosse conhecido e que fotos suas circulassem nas redes, e durante vários anos conseguiu, embora eu ache que ela já tenha sido flagrada. Era uma medida prudente em todo caso para uma ativista de direitos civis e da liberdade de expressão como ela. Especialista na internet, fundou em 2006, apenas com 20 anos, a ONG Mahal, também chamada de Middle Youth, para criar plataformas digitais que favorecessem a justiça social no Oriente Médio e no Norte da África. Algumas dessas plataformas são a crowdvoice.org, que permite subir vídeos de denúncia de toda a região, Mediastunes, que facilita a difusão de música underground e de protesto, e Ahwa, para temas de movimento LGBT. A Majal foi uma ferramenta importantíssima na Primavera Árabe. Em 2014, a revista Forbes a incluiu em sua lista das 30 pessoas com menos de 30 anos mais influentes do mundo. Bem, gente, já super passamos do tempo aí, agradeço por ter seguido na minha leitura do livro. Como eu disse, né, as palavras da Rosa Monteiro, para mim falam muito mais que as minhas palavras, então por isso escolhi ler. E seguimos aí, né, levando um pouco de ar, levando um pouco de luz na nossa conversa. Me conta aí se chegou até aí, ou se tu tem alguma sugestão que eu possa seguir falando por aqui. Vou adorar conversar. Um beijo, até a próxima.